Glória ao nome do Senhor. Voltei. Eu comecei a minha live, mas eu tinha acabado de chegar, da rua, cheguei da visita que eu fui fazer, e aí a minha internet saiu, porque eu saí daqui de casa, desligou do Wi-Fi, e quando eu entrei agora, aí ela demorou um pouco a entrar, para mim continuar a live, mas aí eu tive que desligar, tive que concluir aquela live que eu iniciei agora, para reiniciar outra live, tá bom? Peço perdão para você, por esta falha aí que teve, mas é que quando eu entrei aqui dentro, o meu Wi-Fi estava ligado onde era da minha vizinha, aqui da dona da minha casa onde eu alugo, eu usava o Wi-Fi dela. Lembra que começou a falhar e todas as minhas lives falhavam, era um problemão. Aí eu chamei uma internet para mim, minha aqui da minha casa. Só que quando eu voltei agora da visita, eu entrei com o Wi-Fi, pegou o Wi-Fi da dona Elza, que é a dona aqui da casa que eu alugo, que ela mora na frente, eu moro no fundo. E aí não estava dando não para continuar, Aí agora sim, eu coloquei na minha internet e agora eu vou continuar esta live, do dia 3 de abril de 2026, agora já é 15 para 11 da noite, como eu já expliquei no início da outra live que eu tinha iniciado, eu cheguei de uma visita, de um lar, onde a visita foi maravilhosa, Deus presente, Deus abençoando, Deus nos alegrando nessa visita. E acabei chegando agora, 20 para 11 que eu iniciei essa live, e para dizer para você, como sempre, que Deus é bom, que a sua misericórdia, ela dura para sempre, E quero dizer a você que continue sempre servindo a este Deus maravilhoso, servindo a este Deus glorioso. Continue sempre servindo a Deus. Não pare de servir a Deus por motivo nenhum, por situações nenhuma. Não pare, porque Deus não tem culpa das coisas erradas. Quando acontece algo errado para nós, é nós mesmos que erramos em alguma coisa. É nós mesmos que estamos fazendo algo que não está bem certo, conforme deveria estar. Porque Deus, Ele é bom, Deus é amor, e Ele quer nos abençoar, mas Ele também não pode fazer muita coisa quando nós não estamos na posição em que Deus quer que estejamos. Eu tenho aprendido muito com Deus, Já não sou nova mais na idade, mas ainda continuo aprendendo, E sempre eu digo que eu nasci sem saber nada, vivi aprendendo até aqui e vou morrer sem saber de tudo, porque a vida é ciclo atrás de ciclo, É momento após momento, e nós muitas vezes ainda estamos aprendendo com Deus, E quando as coisas começam a dar errado, não é Deus que tem culpa de alguma coisa, é nós que estamos errando em alguma coisa, porque a vida nossa não é para ficar embargada, a nossa vida não é para ficar amarrada. Deus não nos fez para termos uma vida mais ou menos. Deus não nos criou para termos uma vida amarrada, cheia de emaranhado. Deus não nos fez para vivermos uma vida assim, mas é necessário para que nós tenhamos uma vida veloz, uma vida que ande, uma vida que caminhe. É necessário que eu e você
estejamos na presença de Deus, estejamos buscando a face do Todo-Poderoso, estejamos em comunhão com Deus para sabermos o que Ele quer de nós. Se alguma coisa não está certo, se alguma coisa não está encaixando, Deus me trouxe aqui para dizer para você: conserte-se, conserte-se, acerte aquilo que está errado. Mas como, irmã Lisete? Eu não sei como. Muitas vezes nós não sabemos mesmo como fazer, como agir, como ter o fio da meada, para que puxemos o fio da meada para desenrolar o rolo da linha. Às vezes nós não sabemos como pegar no fio da meada, mas Deus sabe. E é por isso que a palavra de Deus, Jeremias 33:3 fala: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes, que você e eu, que nós não sabemos. Temos que clamar, temos que buscar, temos que estar assim, em comunhão mútua com o nosso Deus Criador. Aleluia! Aleluia! Sabe, esta visita de hoje mesmo que eu fui fazer, que eu cheguei agora há poucos minutos dessa visita deste lar, foi tudo algo revelado por Deus. Foi algo assim que eu estava falando algo com Deus, e de repente um casal que faz tempo que a gente não se encontrava, não se conversava, e esse casal acabaram entrando, essa irmã, né, a esposa, acabou entrando no meu WhatsApp e falando para mim: irmã Lisete, você poderia vir orar na minha casa? E eu tive um sonho que a irmã orava pelo meu esposo. Então eu gostaria, se a irmã puder vir, nós vamos buscar a irmã de carro, e a irmã venha orar na minha casa, ou se quiser nós vamos até a sua casa. E o Espírito Santo disse: é você que vai na casa deles, eles vão te buscar e você vai orar na casa deles. Aleluia! E realmente eles me buscaram às 7 horas da noite aqui, e fiquei todo esse tempo lá, porque o nome de Deus foi glorificado nesta visita. Aleluia! Muita presença de Deus, muita verdade nessa visita, sabe? Então, quando Deus quer alguma coisa, Ele nos revela. Ele revelou para essa irmã querida, jovem ainda, mas já é mãe, já é casada, cristã, evangélica, temente a Deus, mas estava precisando, porque no sonho que ela teve, eu estava orando pelo marido dela. E aí quando ela conversou comigo, me convidou, isso foi, eu creio que foi ontem, se não me falha a memória, foi ontem que ela falou comigo. Quarta, eu acho que é isso mesmo. E eu fiquei em comunhão com Deus, porque eu marquei com ela para fazer essa visita hoje. E eu fiquei em comunhão com Deus, e Deus também me revelava tudo o que eu tinha que fazer lá. Deus me revelava para mim, aleluia, qual era o acontecido para o qual eu iria orar naquela família. Então, quando estamos assim, ligados com Deus, quando estamos em oração com Deus, quando estamos em mútua comunhão com Deus, nós sabemos das coisas, nós sabemos das coisas ocultas. Elas se tornam coisas visíveis aos nossos olhos. Quando oramos e clamamos por algo que está oculto, ele vem à tona para que saibamos o que é que Deus requer de cada um de nós. Porque nós
temos que nos preocupar o que Deus tem para nós. Nós temos que nos preocupar qual é o ponto principal que Deus está querendo cobrar de nós. Mas para que você saiba, é em oração, é em comunhão, né? É você chamar a presença de Deus, clamar pela presença de Deus na sua vida. Aí Ele te responde, Ele te revela, porque o nosso Deus Criador é o Deus revelador. Ele revela para os seus filhos. Quando nós clamamos, sabe? Não há nada oculto que não seja revelado para nós. Isto, coisas boas que tem que vir até a nossa vida e também, muitas das vezes, coisas ruins que está oculto, está escondido e tem que manifestar-se para que cada um venha se consertar diante desse Deus poderoso. Esta é a noite que Deus está querendo mostrar para nós, que Ele quer que eu e você tenhamos uma mútua comunhão com Ele, uma perfeita comunhão com Ele, uma digna comunhão com Ele. Deixa as coisas para lá, deixa as coisas do dia a dia, deixa um pouco da sua casa, tire um tempo para falar com Deus. Ah, mas eu tenho roupa para me lavar. Tá, coloca na máquina lá, deixa lá batendo. Vai lá e dobra seu joelho e tem um particular com Deus. Porque Deus quer ter um particular conosco. Aleluia! Deus é tão maravilhoso, amados do Senhor, que Ele jamais despreza. Eu iniciei essa live dizendo que às vezes as coisas estão erradas na sua vida. Às vezes as coisas não estão batendo, não estão encaixando, não sai do lugar, é um marasmo. Você precisa falar com Deus. Ele está esperando você olhar para o alto, para o trono, da onde vem a glória divina, de onde está o nosso Deus poderoso, o qual, se falarmos com Ele em nome de Jesus, Ele vai nos responder, Ele vai nos revelar. Então esta noite já tarde, né? Já não é cedo, já vai ser 11 horas da noite, já faltam 6 minutos para 11, mas Deus mandou eu entrar, porque tem esta palavra para falar para você. Você que estava perguntando para Deus coisas que só você e Deus sabe. Você estava falando na sua mente com Deus. Esta é a palavra para você nesta noite. Achegue-se a Ele. Conserte-se com Ele. Alivie essa sua dor entregando o seu espírito de vida, a sua alma que é a área do sentimento e o seu corpo que tem que ser o templo do Espírito Santo. Nada mais, nada menos que o nosso corpo tem que ser o templo onde Ele habita. E Ele quer que o nosso espírito busque mais de Deus, até porque o nosso espírito de vida clama pela presença de Deus. Porque o nosso espírito de vida veio do céu. Ele deseja coisas eternas, coisas do céu. A nossa alma já é a área do sentimento, o que passamos, o que sentimos. Os traumas, as tristezas, as angústias, as coisas que você fica sabendo e vem machucar a sua alma. Você precisa que Deus toque no âmago, no mais profundo da sua alma. Fale com Ele, que Ele vai arrancar pela raiz toda a planta que está doendo dentro de você. E você santificando a sua alma, você também vai ter um corpo santificado. Não perfeito, porque nunca chegaremos à perfeição. Porque a hora que chegarmos na estatura de varoa perfeita, numa estatura, você, irmão, chegar na estatura de varão perfeito, pode ter certeza que vão fazer o nosso velório. Porque quando Deus purifica,
esse alguém não fica mais um minuto aqui na terra, Deus recolhe para ele. Então sempre seremos pecadores. Mas tem uma coisa: pecadores arrependidos, pecadores que clamam ao Deus vivo, pecadores que fala a Deus tudo é lícito, eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas eu sei que eu não posso fazer tudo o que eu quero. Tudo me é lícito, mas eu não quero me deixar ser levado por nada que seja errado na minha vida. Quando nós pedimos a Deus, Ele nos ajuda. O problema do ser humano é que às vezes não pede para Deus ajudar, não pede para Deus ensinar, não quer submeter às ordens divinas e acaba um abismo, chama outro abismo, ao ruído das suas catadupas. É o que fala na Bíblia. Um buraco forma outro buraco, forma outro buraco, e é só desmoronamento daqueles barrancos, e o buraco cada vez fica maior. Por isso que temos que buscar de Deus, amados, para que possamos ter, terra firme, para você pisar. Terra firme, terra que você está pisando através do poder de Deus. Lâmpada para os seus pés tem que ser a palavra de Deus, e a luz para o seu caminho tem que ser a palavra de Deus. Ela vai clarear a sua vida, vai clarear sua mente, vai clarear seus olhos espirituais, até seus olhos físicos Deus clareia, para enxergar melhor o que deve enxergar e o que não deve enxergar. Aleluia! Nesta noite já, tardinho da noite já, 11 horas, 23 horas, sexta-feira, 3 de abril de 2026, o Senhor te diz: conserta-te, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Jesus está tão perto de voltar, se você não acredita, fica difícil para você. Acredite, gente, acredite, irmã, acredite, irmão, acredite, jovem, acredite, você mulher, você homem, você senhora que está assistindo a minha live, acredite, Jesus em breve romperá este céu lindo e descerá os seus anjos nos 4 cantos da terra para buscar os fiéis de Deus. Acredite, a volta de Jesus está mais perto do que você sempre pensou que a volta de Cristo viria, mas ela está tão próxima que se conserte nesta noite. Fale com Deus dos seus pecados, fale com Deus do seu dia a dia, fale para Ele te ajudar a tirar os seus pés do lodo do pecado. Fale para Deus tirar os seus olhos das coisas que são ruins, as coisas que não agradam a Deus. Tire os seus olhos dessas coisas. Esta é a noite da alerta do Espírito Santo para cada um de nós. Vamos tirar os nossos olhos, vamos tirar os nossos pés. Tiremos os nossos pensamentos ruins. Peçamos para Deus levar cativo a Ele a nossa mente, levar cativa a Ele a nossa mente. Queiramos que Deus domine nosso espírito de vida, nossa alma e nosso corpo. Jesus em breve vem. Vamos nos consertar. Não fique preocupado tanto com a sua carne. Não se preocupe em cuidar tanto de você carnalmente. Lógico que temos que ter um trato. Nós temos que ser assíduos, limpos. Banho, cabelo bem lavado, tudo muito bem limpo, muito cheiroso. Mas o exagero, Deus não está. Naquilo que é exagerado na sua vida, preocupando muito com a sua carne, Deus não está nisso. Queira o Espírito Santo te instruindo. Queira o Espírito Santo te convencendo do pecado e do mal.
Queira o Espírito Santo falando com você pelas madrugadas. E pare de assistir coisas que não são benignas. Pare de ver coisas que são contamináveis aos seus olhos, à sua mente e muito mais ao seu coração. Esta é a palavra que Deus me deu nesta noite. Palavra dura, né? Alguém vai dizer, nossa, hoje desceu o chicote. Não é, isso não é chicote. Isso é a vara, né? A Bíblia fala, né? Que Deus é aquele que ele tem o cajado para buscar a ovelha que ele ama, que às vezes está quase já caindo no precipício, aquela arcado assim que tem no seu cajado. Jesus vai lá e tira aquela ovelhinha com o maior carinho para não derrubar ela, traz no seu ombro e leva para o seu aprisco de novo. E quando vem cajado, não é surra. Cajado ele lida com o maior carinho. Mas quando às vezes nós precisamos de uma surra, de uma varada, a verdadeira ovelha que teme a Deus, ela já entende no que Deus está pedindo para ela. E ela vai se consertar. E ela vai pôr a vida no altar. E ela vai voltar a orar, a ler a Bíblia, a jejuar de novo e a santificar. Não perca tempo mais no mundo. Não perca tempo mais com coisas fúteis. Não perca tempo mais com carnalidade. Isto te afasta de Deus. Eu digo isso como mulher de Deus. A palavra do Senhor fala que é para você chegar a Ele e não ao mundo. Se você se chegar ao mundo, você se torna inimigo de Deus. Que Deus nos livre chegar a esse ponto de você ser inimiga de Deus, porque deseja mais as coisas carnais, mais as coisas passageiras desta terra, deste mundo, do que às vezes não quer desejar as coisas de Deus. Aí quem não deseja de coração e de alma as coisas de Deus e despreza as coisas de Deus, então fica difícil, porque você se torna inimigo do próprio Deus. Vigiem bastante. Contem até 10 e diga, não vou fazer mais isso, não vou pensar mais isto, não vou agir mais desta forma. Deus falou comigo hoje pela irmã. Deus usou a irmã Lisete e eu entendi o que Deus falou comigo, então eu vou pôr minha vida no prumo, porque não é brincadeira, é verdade. A qualquer momento Jesus pode abrir o céu e vir buscar o que é dele, como pode levar alguém individualmente de uma noite para dia. Deus pode levar. Não estou fazendo medo, não estou pregando coisa para deixar você nervosa. É Deus falando, consertem-se. Deus sabe quem precisa se consertar. Deus sabe com quem Deus está falando. Você conhece a sua vida e sabe que o Espírito Santo já tocou lá naquele pontinho que você até temia que Deus falasse e cobrasse de você. Mas Deus está falando, então se conserta. Se conserta. Ame a Deus sobre todas as coisas que existem neste mundo. Põe Deus em primeiro lugar na sua vida. E Ele vai mortificar a sua carne, para que você tenha desejo somente de buscar a Deus, de viver para Deus e obedecer a Deus. Mesmo que você trabalhe, mesmo que você tenha uma vida assim cheia de compromissos durante o dia, mas nunca esqueça de chamar por Deus para estar ligado nele, para saber o que você deve fazer, o que você deve falar e como você deve agir perante cada situação. Tá bom, amados, amadas do Senhor? Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Se inscrevam no meu canal lá no YouTube, Irmã Lisete Ribeiro. Entra lá no YouTube. Você vai ver lá no meu canal
Nas lives lá tá escrito inscrever-se. Clica ali, vai aparecer um sininho, clica. Vai aparecer uma letra todas, clica. Toda vez que eu fizer live, o YouTube te avisa. A irmã Lisete tá ao vivo, para você não perder nenhuma. Entra no meu canal, clique naqueles joinhas lá. E aquela mãozinha de joinha vai dizer para o YouTube: solte as lives da irmã Lisete. Eu tenho visto minhas lives já fora do meu canal. Deus já está fazendo espalhar as minhas lives. Por quê? Porque eu prego o Evangelho de Deus. E o Evangelho de Deus tem que ser pregado, tem que ser dito e tem que ser compartilhado. Para a glória de Deus, tão somente que eu desapareça, mas que Deus apareça na minha vida e nas minhas lives. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, eu te agradeço pelo dia hoje, Senhor, pela visita da noite que nós fizemos, Pai. Te agradeço que Tu esteves comigo ali, Senhor. Guarda minha vida, meus vizinhos, guarda minhas filhas, meus genros, meus netos, minha bisneta. Guarda a casa deles, guarda tudo que pertence a eles, Pai. Guarda cada vida que entrou na minha live, a família deles. Também aqueles que entrarão depois, ó Pai. Guarda cada um e fala com cada um, que haja obras desta live, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Fique em posição de receber. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja comigo, com a minha família, esteja contigo e com a sua família, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém! Glória a Deus! Durmam com Deus, queridas! Vera, Roseli, Claudinha, olha quanta gente! Ô, Ângela! Glória a Deus, Angelita! Roseli Félix, Tânia Vieira, ô, Glória! A Eni, Dona Eni Orsi, ô, Glória! Deus abençoe cada um, beijo nos seus coraçõezinhos lindos. Fiquem todos com Deus. Até a próxima live. Tchau, tchau.